Vamos lá. Obras e tem outra coisa. Com o tema empreendedor. Falando sobre. Falando. Trazer pra você sobre. A gente tá. Opa, vamos lá de novo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Está começando mais uma edição do episódio No Ar. Eu sou Emanuel Santos, prazer estar contigo mais uma vez para comandar juntamente hoje com o Erivelto Barbosa, o repórter do Sistema Maior de Comunicação, o nosso 20º episódio. E você pode nos acompanhar em diversas plataformas, já sabe, através da Sertão TV, canal 180, no YouTube. Também estamos presentes pelo Spotify e, claro, você acompanha a gente na Canudos FM 106,7. Para a gente falar hoje de empreendedorismo, indústrias e obras, nós vamos estar recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa. Afrânio, seja bem-vindo, portanto, ao nosso podcast. É um prazer estar te recebendo no nosso 20º episódio. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Edivelto. Prazer estar aqui com vocês. Bora começar o nosso bate-papo aqui. E eu já quero iniciar perguntando como é que você tem enxergado atualmente a economia de Quixeramobim. Nós estamos vivendo um bom momento econômico? Eu não tenho dúvida disso, né? O município hoje ele atravessa uma ambiência favorável a negócios, né? Em especial com o nosso plano de atração de investimentos, né? Então, assim, é uma ambiência favorável, né? O município vive um momento que eu posso falar assim de um progresso estrondoso, né? Uma realidade, isso aqui que eu estou falando, não é nenhuma, vamos dizer, nenhuma situação que a gente possa imaginar. Não, pelo contrário, é uma coisa, é um fato, né? Então, assim, todos os aspectos, a 14ª economia do Estado, a maior bacia leiteira, hoje o município importa ou compra 250 milhões de quilos de grãos. Então, tudo isso aí são situações que elevam a nossa economia, que trazem o município de Quixeramobim para as primeiras posições, Sertão Central, maior PIB per capita, R$17 mil hoje, enfim. Então, o município, os negócios são feitos hoje dentro dos bancos também, comprovam isso, né? Eu não tenho esses números, infelizmente, não tive como pegar, mas comprovam isso daí. Então, assim, são situações que estão aí, que são situações reais. Ok, Erivelton. Ok, eu agradeço mais uma vez o convite a você, Manuel. Um abraço a você de casa, a você telespectadores. Enfim, estamos aqui para falar do Quixeramobim, falar de empreendedorismo, de economia. Afrânio Feitosa hoje secretário da SDE. Mas Afrânio chegou em Quixeramobim no início da gestão Cirilo Pimenta, depois de ter organizado um partido político, o PSL, em Quixeramobim, ter conseguido, na sua organização, colocar 2 vereadores na Câmara Municipal, Carlinhos Massa e José Elan Sebastião Nobre. Recebeu o convite para comandar a Secretaria da Infraestrutura do município de Quixeramobim. De repente, passado um período, Afrânio convidado para a SDE. Muitos diziam, é uma forma de consolo, porque o prefeito Cirilo tira ele de uma secretaria grande, coloca em outra secretaria. Chegou a passar isso na cabeça de Afrânio, ou você recebeu como um desafio para mostrar que o Quixeramobim tinha e tem condições de crescer mais e mais dentro da missão que era dada naquele momento pelo gestor municipal, o prefeito Cirilo, e o vice Edmilson Júnior? Não, Edivelto, não passou pela minha cabeça porque no sábado, quando nós conversamos sobre a minha saída da infraestrutura, eu perguntei ao prefeito se era uma secretaria para, entre aspas, vamos dizer, de enfeite, ou se era uma secretaria para trabalhar. E o prefeito disse, não, eu quero organizar a secretaria, eu quero que você busque meios e traga para mim
para que a gente possa avançar no desenvolvimento econômico. Ele me contou a história da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que teve o último secretário, o Carlos Simão, né? Então, ele tinha ideias na cabeça, né? E, na verdade, eu sempre imaginei que iria ficar na gestão do Cirilo nessa situação. Eu nunca imaginei a infraestrutura, né? Até mesmo porque eu não tenho uma formação na área na parte de obras, enfim. Não que isso, no meu entendimento, seja um impedimento. Você tem que ter uma equipe. Necessariamente eu não tenho que ser um radialista para administrar uma rádio. Mas eu preciso ter um time de pessoas competentes e que sejam especialistas em cada área, né? Então, eu recebi essa missão até, de certa forma, na infraestrutura, como um pouco de infraestrutura, né? Que história é essa e tal. Mas ali eu entendo que eu formei um time, né? Quando veio a SDE, da mesma forma. Então, ficou, de uma certa forma, mais fácil pelo meu relacionamento, pelo meu network que eu tenho e que eu fiz ao longo da minha carreira profissional, né? Eu passei minha vida toda na iniciativa privada, né? Comecei como vendedor na Rio Poti, na transportadora Aviação Itapemirim, passei pela Castrol Brasil Limitada, DirecTV, enfim. Então, na minha vida toda, eu atuei dentro da iniciativa privada. Então, assim, eu tinha e tenho um relacionamento com muita gente. Então, isso facilitou muita coisa, né? Então, dentro daquelas orientações dele, a gente tentou moldar a secretaria, que é um time pequeno, mas um time de pessoas comprometidas e competentes no meu entendimento em cada área daquela secretaria. Ô Afrânio, recebi da secretaria, você fez aí um pouco do histórico de tudo que vem sendo desenvolvido por vocês. Uma pergunta que ela não pode passar despercebida. Uma coisa é você estar na região metropolitana, outra coisa é você estar na região norte, ou na região do Cariri, bem diferente. São regiões diferentes totalmente, que já têm uma estrutura diferenciada. Sair do Quixeramobim, vender o município do Quixeramobim para trazer, atrair indústria, comércio, empresários apostarem no coração cearense, que vem aí tentando recuperar a sua economia, que levou um baque danado aí, por um determinado período. Como é chegar e vender? Eu sou do Quixeramobim. Sim. Enfim. Erivelta, assim, quando você, assim, como eu disse, a minha experiência dentro de um setor comercial, eu costumo dizer para o meu pessoal que trabalha comigo, quando você vai vender qualquer tipo de produto, você precisa conhecer o produto. Eu não posso ir para um cliente, por exemplo, eu trabalho com fertilizantes, eu não posso ir com o meu cliente sem saber primeiro o que é que ele tem, o que é que ele quer e se o meu produto está de acordo com aquilo que eu vou tentar vender. Quando nós chegamos, existia um equipamento chamado Área Q, ainda existe. Esse equipamento ele foi idealizado pelo prefeito Ciro de Pimenta para ser um cluster e para atrair negócios dentro desse equipamento. Tanto é que o master plan da Área aqui, você lendo ele, é isso aí, né? Formar um polo de confecções, que ele queria, isso há muito tempo ele queria, e desse polo de confecções atrair outros negócios, né? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça é a reformulação da Lei 2.168 do município. Essa lei ainda era datada ainda do ano de 2009, que foi quando a Anígia veio para o município. Então, essa lei estava voltada para a indústria, para a Anígia. E nós tivemos que abrir isso aí. Era o primeiro passo. Depois, mostrar o que o Quixeramobim podia oferecer em termos de negócios. A localização geográfica do município era importantíssima, porque aqui nós somos um nó logístico. Se você observar bem, você tem saída aqui para todo canto. Então, você tinha que mostrar e convencer isso aí para a empresa. E o terceiro passo
identificar e saber quem está se expandindo, né? Que é o mais complicado. Porque como é que eu vou saber que uma empresa está se expandindo? Ela está lá em São Paulo e quer vir para o Nordeste, e quer vir para o estado do Ceará e tem interesse de vir para o Quixeramobim. Então a gente começou a fazer contatos com pessoas que poderiam nos ajudar nesse sentido. Contatos, informações, reuniões, né, com essas pessoas, mostrando para elas o município. Porque muitas vezes eles recebem essas empresas, advogados, contadores, representantes, principalmente no âmbito jurídico, no estado do Ceará. E aí nós tivemos que fazer todo um trabalho com esse pessoal. Primeiramente, ajeitar internamente aqui o município, quando eu digo a burocracia, né? E daí levar para esse pessoal. E, consequentemente, um secretário de desenvolvimento econômico, na minha percepção, no meu entendimento, eu não tenho o que fazer no Quixeramobim. Já começa por aí. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, ele não tem o que fazer no Estado. Ele precisa estar fora, ele precisa estar vendendo, ele precisa estar marcando visitas e indo oferecer o Estado e, eu, consequentemente, o município. Prefeito Cirilo tem dado carta branca? Tem, total. Totalmente. Total. Facilita? Facilita. Nada me foi ainda bloqueado no sentido de dizer, olha, você não pode chegar aqui e conversar com o Erivelto. Nada, de forma nenhuma. Obviamente que eu, como eu falei anteriormente, tudo é feito combinado com ele. Porque a gente ajeita tudo, mas na hora de efetivar tem que ser a caneta dele. Né? Então, assim, eu procuro levar o prefeito quando nós já temos negociado todas as questões que envolvem a burocracia, como a doação ou cessão de um terreno, a questão de impostos, então, o número de empregados. Então, o prefeito já vai para efetivar o negócio, para assinar o memorando de intenções, e daí a gente botar o negócio para caminhar, né? Porque essa tratativa não adianta ele ir, né? Não tem sentido, né, o prefeito ir. Ele vai para efetivar o negócio e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou prefeito da cidade, e assina porque diz, olha, quem está autorizando sou eu. Né? Mas em momento nenhum o Cirilo chega para mim para dizer, olha, não vai lá, não faz isso, não, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu procuro porque eu preciso deixá-lo a par de tudo que está acontecendo. Né? Porque são tratativas importantes, envolve o município, envolve bem público, eu não posso também deixar o prefeito à revelia, né? Não tem lógica. Então, assim, tudo com tranquilidade está sendo feito. Durante a sua fala, Afrânio, você cita algumas atividades econômicas que são fortes na cidade de Quixeramobim, agricultura, familiar, pecuária. Mas quais são as outras atividades econômicas que ainda precisam ser melhor exploradas dentro do nosso município? O comércio, principalmente, precisa ser melhor explorado, por incrível que pareça, e também o setor de serviços. Né? Por exemplo, o município, o mês passado, mês de fevereiro, ele teve um saldo positivo de 19 empregos. Né? Um saldo positivo de acordo com o CAGED. E o que mais, a estabilidade maior aconteceu na indústria. Né? Puxou esse número para baixo. Né? Então foram mais de 400 admissões, 430 admissões, se eu não estou aqui enganado, com 400 que dá um total, o saldo de 19 empregos formais. Então, assim... Isso com carteira assinada? Com carteira assinada, né? Porque o CAGED, ele trabalha só a formalização, só a CLT. Então, assim, eu acho que esses dois, principalmente o serviço, ele precisa ser um pouco mais... olhado, no meu entendimento, né? Porque sempre vem indústria, comércio, serviço e construção, e agropecuária. Estou dando os cinco eixos. Né? Isso eu estou falando em termos de economia formal, né? A CLT. Então sempre vem esse daí. Mas, sem dúvida, o serviço para mim hoje é vamos dizer assim, o principal ponto que a gente pode e deve melhorar muito. Na sua visão, quais são os principais impedimentos para que ainda não tenha evoluído? O empreendedor é a coragem da formalização. Né? Formalização tem que ser primordial.
Nós não podemos deixar... você tem hoje aqui milhões de empreendedores no serviço, mas que não são formalizados, por uma série de fatores. O principal deles são benefícios. Isso é um problema seríssimo, né? Pessoas que estão pegando empréstimo pessoal, podendo pegar um empréstimo formalizado, um juro muito mais barato, um dinheiro barato, mas pega um empréstimo pessoal. A gente se depara com situações que só o dia a dia é que você vê, né? E quem cuida dentro da Secretaria do Empreendedorismo como um todo, né? Ô Afrânio, recentemente, há cerca de 15 dias, 20 dias atrás, nós tivemos aqui em Xeramobim, no lançamento de uma pré-candidatura, o ex-governador cearense, ex-ministro, Ciro Gomes. E dentro de uma das suas palavras, ele falava um contexto no estado do Ceará, que tantas empresas tinham fechado, outras empresas que ninguém nunca imaginava estavam indo embora, tal. Ele fazia ali uma exposição. O que é que vocês estão fazendo diferente do próprio estado governo? Porque, na realidade, Xeramobim, pelo que a gente tem acompanhado, a gestão municipal tem conseguido, junto com a sua secretaria, atrair empresas e empreendimentos. Semana última passada, nós passamos para visitar, eu gosto de olhar, ver com os próprios olhos, São Tomé, meu caro Manuel, um empreendimento que está sendo construído entre o Conjunto Esperança e o Planalto Sabonete. Um empreendimento que, na realidade, eu me lembrei quando estava sendo construída a estrada Xeramobim a Madalena, pelo tamanho da estrutura montada só na questão da terraplanagem. Enfim, o que é que vocês têm feito e o momento? Enquanto ali fecha, aqui chega. Como eu lhe disse, quando a gente começou a trabalhar, eu tinha que ter 3 pilares, e o principal deles era a organização da Lei 2.168. Para expandir. Exatamente. Explica para o nosso público o que A seria lei. essa lei. Essa lei é uma lei de incentivo. É um plano, é exatamente o plano de atração de investimentos. Ali ela está determinando e orientando a questão da cessão e doação de terrenos. Ali ela está determinando e orientando a questão de impostos, no caso ISS, IPTU, enfim, o que é que o município pode ceder, até onde ele pode ceder. Então, a gente tinha que organizar isso. Olha, só para você ter uma ideia, nós estamos propondo, eu já apresentei ao procurador-geral do município, e já apresentei, já toquei no assunto com o prefeito, nós estamos, até dizer isso aqui em primeira mão, a gente está propondo na redução do ISS, dependendo da empresa, dependendo do porte da empresa, que haja um retorno, como é feito no Estado. Quando eu levei essa questão para dentro da ADES, eles ficaram horrorizados, porque nós somos o primeiro município do Estado a propor isso em toda a existência. Né? O que nada mais é o seguinte, se eu lhe dou uma redução de 20%, eu estabeleço que 2% ali, aliás, o 20%, 80% do que você vai pagar, eu tiro 10% desses 80% e crio um fundo para poder ser reinvestido na questão da industrialização, na questão do que o município vai fazer e se comprometer. Porque eu posso negociar com a indústria, eu digo, olha, eu vou fazer aqui toda a tua parte o muro todo da indústria, o município faz. Então sairia desse fundo. Dos 10%. Dos 10%. E que poderia o município usar para alguma atividade social. Por exemplo, o FDI do Estado, que é o Fundo de Desenvolvimento do Estado, o que é que ele faz? O retorno que a empresa paga, ele vai para o Ceará Sem Fome, ele vai para o banco que fomenta esse fundo, né? Para alguma outra, e para a própria indústria. Investir na industrialização do Estado. Né? Então, o que nós estamos criando é uma coisa, não seria igual, porque banco não vai fomentar, não vai nada, mas é uma coisa inédita, como eles me disseram, dentro da ADES, né? Do que eu estou imaginando. Então, eu acho, propondo, no caso, eu acho assim, esse fechamento que está acontecendo no Estado, na minha visão, não é uma coisa que aconteceu por conta de um governo que entrou, praticamente ontem. São situações que já vêm se arrastando aí há muito tempo, né? E que não são resolvidas, né? Uma das coisas que eu digo aqui é o seguinte,
A gente tem pode ter todas as críticas a fazer. Mas em termos de resolutividade, não, eu não tenho esse problema com o prefeito Cirilo. Então pode ser que seja isso, desse tempo que a gente está na SDE, que vem acontecendo. Né? Porque se você acumular, complica. Né? Então, assim, o Estado tem dado toda a condição para que essas empresas venham e o município também dando condições, dentro daquilo que foi previamente tratado, previamente discutido. Né? Aí envolve política e o ex-ministro aí pode ter tido um pouco de exagero. Afrânio, 1 ano, 3 meses, hoje estamos em abril, 1 ano, 3 meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vamos começar a trazer dados. O Xaramubim, o prefeito Cirilo esteve aqui, num episódio ou outro, e lá em 2020, ele estava se propondo naquele momento de fazer o Xaramubim ter 10 mil empregos, carteira assinada. A situação do Xaramubim hoje, ele diz que o Xaramubim já ultrapassa mais de 11 mil, se não me falha a memória, com carteira assinada. 1 ano e 3 meses, o que é que vocês estão deixando prontos, preparados, para a continuidade dessa questão da geração de emprego, renda, com carteira assinada para o Xaramubim, com essas ações? Vamos lá. No ano de 2020, o município encerrou esse ano com 8.267 empregos formais, dito pelo CAGED. Findamos agora 2023 com 12 mil. Então você tem um aumento aí de 40 e poucos %. Já começa por aí. É porque o prefeito é bonito, feio, isso? Não. Eu entendo e vejo como eu disse no começo, a ambiência, Arivelto. Certo? Uma das situações mais, vamos dizer assim, mais tranquila que eu encontro é eu dizer o seguinte: eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Xaramubim. A primeira coisa que quem está me ouvindo diz, Cirilo Pimenta. Então eu não preciso nem dizer quem é o prefeito. Então, por si só, a situação já começa a se complicar, ou se começa a ser facilitada. Porque eu não preciso dizer quem é o prefeito. Não, Cirilo Pimenta. Isso é unânime. Né? Eu estou falando isso independentemente de qualquer situação que eu esteja hoje. Porque é uma situação real, verdadeira. Quem está ali, entendeu? Então, é uma situação, vamos dizer assim, são números. Você tem hoje a 14ª economia do Estado. É a maior bacia leiteira. É o município hoje que tem uma renda per capita maior do Sertão Central. Né? Então, situações que, vamos dizer assim, que não precisa a gente estar relatando. O primeiro bimestre desse ano, o primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, o Xaramubim abriu 103 empresas. Está lá no CNPJ BIS. Você não vem abrir empresa do nada. O município que mais abriu empresa no Sertão Central. A construção que eu relatei há pouco tempo, qual é a empresa que está chegando ao Xaramubim e o investimento para aquela estrutura da própria empresa? A Boxprint, né, uma das maiores empresas, a maior empresa da América Latina no setor de embalagem, somente no setor de farmacêutico. Eles atendem toda a indústria, seja calçado, farmacêutico, autopeças, enfim, tudo. Né? Um investimento próprio na ordem aí de 20 a 25 milhões. Né? Estão construindo esse galpão, uma área doada pela prefeitura, né? Para um investimento dessa envergadura e faturamento aí na ordem de 120 milhões de reais. Eles pretendem, esse faturamento pretende aí ser por volta de ficar entre até 180 e 190 milhões, porque eles pretendem daqui atender o centro-oeste do país, norte e o nordeste, né? Nordeste e norte, ficando lá no sul as outras regiões. Então esse faturamento pode aumentar, com esse faturamento aumentando, a arrecadação aumenta também. Né? Então é um empreendimento grandioso. Né?
Você tem uma empresa dessa, uma empresa de 62 anos no mercado, já estão na terceira geração de administradores, né? São pessoas novas, com um pensamento, né? E com a geração inicial de 500 empregos, mas isso aí pode chegar a muito mais, né? Eu lembro muito bem que o Pedro Helman, quando estávamos lá com o governador Eumano, ele, quando terminou a apresentação dele, ele disse: governador, nós vamos gerar nesse primeiro momento 500 empregos, somente 500 empregos, porque ele chama o gráfica, ele não chama indústria de embalagem. E o governador olhou e disse: rapaz, eu aqui estou brigando por calculo 500. Estou brigando por um emprego, calculo 500. Né? Então, para vocês verem o tamanho dessa empresa, e quando ela estiver funcionando na sua plenitude, que aí eu diria que seria a previsão de acabar a obra é agora em dezembro de 2024. A partir de julho, agosto, eu acredito que eles já vão estar contratando. E previsão de início é 5 de janeiro de 2025. E em 2027 é a segunda e última fase, que é a implantação total da empresa mesmo, de forma final. Então, relativamente, a indústria ela passa a ficar mais fortalecida, que a gente atualmente tem como esse fortalecimento, quando falamos de indústria, a fábrica de calçados de Quixeramobim, isso é unânime, né? Isso. Então, chega-se mais uma indústria para fortalecer a geração de empregos no nosso município. E como já foi secretário de infraestrutura, a gente está preparado ainda para receber mais indústrias na nossa cidade? A nossa infraestrutura está preparada para receber mais indústrias? Estamos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não encontro problemas nenhum, a não ser com a questão da energia, que isso é um problema seríssimo, né? Que envolve a companhia da companhia elétrica, né? A Enel. Mas é uma situação, em termos de infraestrutura do município, que envolve o município propriamente dito, porque é como eu estou te falando, Manuel, a gente negocia caso a caso, né? Eu posso muito bem chegar para uma indústria e dizer: a infraestrutura é sua. Ou ele chegar e dizer: eu fico com a infraestrutura, você concede isso ou concede aquilo. Então são situações que vai variando. Mas você disse uma coisa interessante. Hoje aqui, a partir de 2025, nós vamos ter uma cadeia produtiva. Porque nós temos uma indústria de calçados monstruosa, nós já temos uma indústria de palmilhas e espumas, e vamos ter uma indústria de embalagem. Então, fechou uma cadeia produtiva nesse setor. Então, o que isso vai gerar também de emprego indireto, rapaz, não está escrito. Para você ter uma ideia, amanhã nós vamos estar cedinho lá nas Arrondeiras, o prefeito vai até comigo, quer dizer, eu vou com o prefeito. E uma das situações, uma das coisas que a diretoria da empresa já vem me questionando é sobre costuras fora, de um modo geral, como a Anígia tinha aqui, que eu lembro muito bem. Né? Então isso vai começar a gerar empregos indiretos, coisa estúpida. Ô, Afrânio, as Arrondeiras que Vossa Excelência se refere é aquela empresa que está ali por trás da antiga Quinale? Isso, né? Que é a multinacional espanhola. Então vocês têm uma pretensão, estão sendo provocados para uma expansão fora prédio, essa questão de construção fora, o senhor acabou de falar, por exemplo, expandir fora a estrutura montada ali para outros locais dentro do próprio município, quem sabe numa comunidade, quem sabe num bairro, é mais ou menos assim? Sim. A indústria ela tem interesse em... Amanhã nós temos aqui uma pequena indústria de calçados ali se tornar um terceirizado, né, da indústria. Amanhã a Box Print pode fazer isso também, não sei. Né? Então, essa cadeia produtiva ela começa a se formar, e aí é onde entra o desenvolvimento econômico, porque ele precisa identificar essas APLs, né, que são arranjos produtivos locais, para não acontecer o que acontece hoje. Você tem hoje no Quixeramobim muita gente costurando, muita gente com artesanato, muita gente com bordado, e que você não sabe, não tem ideia de onde eles estão. Né? E aí, com essas APLs, eu cito até o município de Barroquinha, que é
vamos dizer assim, o município que mais que sobressai nesse assunto, porque o prefeito de Barroquinha, ele contratou um verdadeiro batalhão de pessoas, como se fossem os recenseadores, né? E colocou no município todo para identificar quem tinha 2, 3, 4 máquinas dentro de casa, se estava formalizado, se não estava, qual era o setor. E aí ele começou a identificar e formou essas APLs e, com a ajuda do Estado, fomenta toda essa cadeia. Isso é muito interessante. Eu recebi aqui o pessoal da ADES, aqui no município, só para vocês terem uma ideia. Eles vieram conhecer o projeto Ariaquê, porque eles queriam entender como é que isso começou, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda de ninguém, principalmente o SEBRAE, que é um grande parceiro. E eles vieram entender. Vieram conhecer e vieram entender como é que esse negócio funciona. Né? Por quê? De acordo com a Dacila, quando o governador entra lá na plataforma da ADES, ele só vê o xaramupim da agropecuária. Entendeu? E o resto. Então, é exatamente a identificação dessas cadeias produtivas. Aliás, dessas APLs, desses arranjos que hoje estão o quê? Desagregados. Nós precisamos agregar. E aí o governo do Estado tem todo o interesse em ajudar. Então, a partir dessa cadeia produtiva que vai fechar o ciclo, a partir de 2025, com a implantação da Box Print, se começar a ramificar, nós temos que ter isso aqui em mãos, para não deixar solto e para não deixar se acabar. Talvez não tenha dado certo, né? Não progrediu por conta disso. Né? Aí onde entra o município, onde entra o desenvolvimento econômico, entra todos que estão ali. Xaramubim tem uma extensão territorial significativa, Vossa Excelência conhece, secretário que foi na infraestrutura, conhece os distritos. A chegada de algum ponto de apoio dentro desse projeto de expansão a alguma comunidade da zona rural, isso é um fato real ou vocês estão ainda na questão do estudo? Você está falando em termos de área indústria? Não, da área que a gente hoje tem. Nós temos hoje uma indústria de jeans, que trabalha a confecção de jeans, que trabalha aqui na sede do município, né, que já tem sua vida própria, vamos falar assim. Né? A dos algodões, que houve uma pequena, como é que eu posso dizer, uma troca de comando, mas que já está, já vai voltar. Retomando. Já vai voltar de forma tranquila, né? Foi só um mal entendido, mas isso entre a empresa, não envolve o município. Porque, assim, é uma das coisas que o prefeito sempre vem nos pedindo, que a gente procure, depois que eles estão no município, a gente não se envolva muito no dia a dia e não se envolva em nada para evitar até uma comparação, até um problema maior. Né? E na Lagoa Cercada que a gente já... Então hoje, algodões na Lagoa Cercada já são experimento na zona rural. Sim, e o prefeito já deu o ok para mais 2 distritos. Né? Poderia dizer? São Miguel e Uruquê. Né? A gente já temos a pessoa, porque assim, Edvaldo, o empresário, principalmente no ramo da confecção, ele é incapaz assim, ele não pede, eu só vou se você me der isso, me der aquilo, um galpão, entendeu? Ele quer o quê? Mão de obra. A área que surgiu aí, mão de obra. Primeiro era um compromisso de campanha do Cirilo de muito tempo. Depois veio um compromisso de campanha da Daniela Almeida, e aí ela foi candidata, né, no pleito passado, e uniu o útil ao agradável. E aí foi uma sacada lá toda dela, porque eu estava na infraestrutura. Então, quando ela identificou o seguinte, o cara quer mão de obra, como é que nós vamos fazer? Então, a área que surgiu, foi isso aí que a gente falou para o pessoal da ADES a partir desse momento. Então, ele pede mão de obra. Sexta-feira agora nós vamos estar formando mais 20, entregando os certificados, mais 20 alunas. Né? Vocês estão convidados, vai ser um evento às 10 horas, lá na área aqui, presença do prefeito e de mais autoridades do município, colega secretário, enfim. Então, a gente capacita essas pessoas para entregar ao mercado. Então, é por isso que eles permanecem. Por exemplo, essas 12 já vão para a PSA Indústria.
né? Aí tem umas que querem empreender, tem umas que querem ficar em casa, que vão fazer só uma reciclagem, que já sabe costurar, enfim, faz o que... A feira, Frank. A feira vai acontecer dia 12, né? Feira Empreende Mais, dia 12. Também é uma feira totalmente feita pelo município, né? Nós apresentamos essa feira na ADES, né? Passamos para ele, viram e gostaram do que viram e querem estar presente, o governo do estado. Então, assim, é uma feira que a gente tenta fazer com que o empreendedor do município ele venha e ele possa expor ali seus produtos, possa mostrar o seu artesanato, a sua confecção, a parte da culinária, né? E a gente está... uma feira que está tomando corpo, né? E que nós já temos hoje a feira é dia 12, as inscrições ficam direto. Nós já temos 52 pessoas já inscritas. Perguntinha relacionada agora ao nosso curso de medicina, que já está funcionando ativamente. E aí eu quero fazer uma relação do curso de medicina com os ganhos da economia. Curso totalmente ativo, muitas pessoas chegando no nosso município. O que o município ganha economicamente com o curso de medicina? Olha, no setor imobiliário, hoje nós temos uma deficiência. Já fizemos 3 ou 4 reuniões, uma deficiência enorme. Não existe hoje a demanda, a oferta é pouca, né? E a gente já atendeu alguma situação dos consultores, né? Eles nos procuraram e disseram algumas situações que vêm impedindo o aumento dessa construção. O prefeito já atendeu uma das principais reivindicações, a principal reivindicação, eu diria, né? E está vendo aí o que é que pode fazer com mais uma demanda que foi passada para nós. Então, assim, com o curso de medicina, e a tendência foi o que nós dissemos para ele na nossa última reunião, para eles, né, com os consultores, ou os principais consultores, a gente convida todos, né? Em 2025, se continuar assim, nós não vamos ter onde colocar esse pessoal. O pessoal vai ter que já procurar outras cidades, porque aqui não vai ter condições, né? Nem na parte de hotel, nem na parte de aluguel, nada, não vai ter absolutamente nada, né? Então, assim, isso também é uma forma com o curso da medicina, de fomentar e incrementar a parte econômica. A construção civil, ela ganha muito. Ganha, ela está ganhando. Porque a informação que foi passada para a gente, Arivelto, é que, por exemplo, alugar praticamente não tem. Você bota uma casa para alugar, você tem 10, 12 pessoas. Eles disseram para a gente. Uhum. Então, hoje está se escolhendo. Eu chamei o pessoal das imobiliárias que tem aqui, que são devidamente constituídas, da mesma forma. Você tem uma imobiliária que não tem hoje para alugar, não tem absolutamente nada. Por quê? Porque um imóvel aqui, se você botar para alugar, ele não passa 2 dias desocupado, né? Então, assim, é uma coisa extraordinária. Agora, a gente precisa avançar nas construções, né? A gente precisa, o prefeito aí se reuniu com bancos, pedindo, principalmente Caixa Econômica, para tentar destravar o que for preciso destravar. Já tem gente que construía para vender, já está mudando para alugar, né? Já tem gente pensando e fazendo prédios com apartamentos pequenos para alugar e não para vender, né? Kitnets, vamos falar assim, né? Então, isso daí também é uma forma de vender o município. A parte da medicina também, do curso de medicina também. Agora, o principal ponto, que quando eu estive com os executivos, tanto as Arroneiro, Box Print e o pessoal do Porto Seco, segurança. É a primeira pergunta que eles me fazem. Como é que está a segurança do município? Papai, é impressionante. Eu já fico esperando. Porque eu achava que era outra, mas a primeira pergunta que eles fazem é: rapaz, como é que está a segurança? Como é a segurança aqui? Me detalhe aqui a questão de policiamento. O que é que vocês têm? É impressionante, viu? Fran, você começou, e era a minha pergunta. Xaramubim, em alguns anos atrás, o governador Cid, lembro muito, o governador Cid, na época candidato,
em um comício ali no bairro Zé Machado, que carinhosamente a gente chama de rodoviária. Ele falava do Hospital Regional do Sertão Central. E naquele momento tinha uma ideia de onde o hospital pudesse ir. Muito corajoso nas suas perguntas, muito defensor do Quixeramobim, ninguém pode tirar isso jamais, do atual vice-prefeito Dr. Edmilson Júnior. Ele fez uma proposta ao governador naquele momento para abrir uma discussão e o hospital ir através da escolha das lideranças dos municípios. Perfeito. E o Quixeramobim ganhou o Hospital Regional, que hoje tem o nome de Padre José Vanésio, inclusive uma propositura do Dr. Rômulo Coelho, quando deputado estadual. E eu, nos meus estudos por aqui, devagarinho, estudando, comecei a ouvir falar o Quixeramobim ganhar um Porto Seco. O Quixeramobim ia ganhar um Porto Seco, quer ganhar um Porto Seco, e comecei a acompanhar os companheiros da região. O senador também, na luta pelo Porto Seco. O município de Quixadá na luta pelo Porto Seco. Estou dando aqui apenas 2 exemplos. Iguatu, eu ouvi lá gente falando e querendo essa questão do Porto Seco. Porto Seco. Qual é a real situação, Afrânio? Tudo caminha para o Porto Seco vir para o Quixeramobim? E o que é o Porto Seco e o que vai desenvolver para a economia do Quixeramobim e do Sertão Central? O Quixeramobim hoje ele já tem um Porto Seco. Não é que ele vai vir, não, ele já veio. Está confirmado. O Quixeramobim já tem um Porto Seco, está confirmado. Né? Quando se assinou o memorando de intenções, recentemente, assim, Edivaldo, o que as pessoas precisam entender, o Porto Seco, com a vinda da ferrovia transnordestina, cria-se várias possibilidades. Na sua introdução da sua fala, você disse uma coisa que o vice-prefeito Edmilson propôs ao então governador Cid fazer uma discussão. Né? E ele conta mais além de que Canidé teria sido, vamos dizer assim, previamente escolhida. Ele disse, olha, mas como é que nós vamos... Canidé está bem próximo de Fortaleza. Né? Então, por que não Quixeramobim, que está longe um pouco, mas tem uma região muito grande para atender? Da mesma forma foi o Porto Seco. Tudo começou porque, assim, eu tinha que ter em mente aquela história de vender o município. Eu tinha que ter em mente alguma coisa do município. Então eu disse, como é que nós vamos pedir um Porto Seco se ninguém sabe nem o que é um Porto Seco? Né? E aí, como eu disse na minha fala, no dia da assinatura do memorando, eu fui estudar o que era um Porto Seco, mas foi literalmente, fui estudar mesmo. Porque eu não tinha condições de conversar com você sobre isso, Edivaldo. E aí eu fui ler e conversar com pessoas que pudessem me orientar da melhor forma possível, da forma mais prática, para que eu pudesse entender. E quando eu voltei para o Cirilo, eu disse, prefeito, nós temos que entrar no papel. O que, rapaz? Eu digo isso aqui. Então, dos 184 municípios do estado, o único que tem um projeto feito para o Porto Seco é Quixeramobim. Apresentado dentro da SDE do estado, apresentado na Transnordestina, apresentado na Sudene e apresentado para os operadores logísticos. Então, a ferrovia, ela vai passar no Quixeramobim. Então, nós vamos ter aqui 2 portos de cruzamento feitos pela Transnordestina. Porto de cruzamento é aquele que um trem passa aqui e o outro passa aqui. E tem as plataformas no meio. Então, ali serve de transbordo. Por exemplo, Sobral, a Grandene e outras indústrias foram para perto, 2 quilômetros. Foi o que a Transnordestina fez, puxou um ramal de linha de ferro. Quando o trem chega aqui, ele descarrila, vai lá dentro, coleta e volta. Bom, aqui pode ser feito do mesmo jeito. Uma indústria, seja ela qual for, ela pode ir para perto lá. Vai ter um porto de cruzamento aqui, vindo do Encantado, e o outro aqui no Uruquê. Então, a Nígia pode chegar e pode dizer, olha, eu vou lá, faz aqui um ramal, fica aqui e tal. Manda embora seu produto. Pois bem, e aí nós começamos, via governo do Estado, o governo do Estado ele tem o princípio da isonomia. Ele não pode chegar a uma indústria lá
de São Paulo e ele dizer, vai para o Xarambi. Não pode fazer isso. Porque o princípio da isonomia impede e ele não tem como fazer isso. Quando esses operadores logísticos começaram a procurar o Estado, o município de Quixeramobim foi lembrado que tinha um projeto. E esse projeto eu contemplava o quê? Eu contemplava a localização geográfica do município, primordial, a questão de minérios, isso só no município, a questão de minérios e minerais e a parte de grãos. Então, quando chamamos um especialista em desenvolvimento de projeto, esse rapaz de Campinas, São Paulo, e eu pedi a ele que fizesse um mapeamento do Quixeramobim em termos dessas riquezas. E a localização geográfica do Quixeramobim chama-se Rodolfo Finati. Levei para o Cirilo e ele disse, ok, pode ir em frente. E desenvolvemos esse projeto. Então, nós mostramos o Quixeramobim, o que é que ele tem de riqueza e o que é que tem ao redor do município de riqueza. Por quê? O operador logístico, ele pode vir com o Porto Seco, aqui vai ter Anvisa, Polícia Federal, Receita Federal, o container sai daqui e entra no navio, lá no Porto do Pecém. Ou ele pode ter um porto logístico, que não tem nada disso, mas é uma estação aduaneira do mesmo jeito, mas só que vai para o CIP, o Centro Integrado do Pecém, e lá é feito esse desembaraço e depois vai para o navio. E daí nós começamos a falar. Eu conversei com os 5 hoje maiores operadores logísticos, que não tem, não é só no Brasil não, no mundo. E um deles que avançou bastante foi a Velho Global, né? O Ricardo Azevedo, que é o CEO da empresa aqui no Brasil, essa empresa é uma empresa americana, né? E o Ricardo começamos as tratativas. E mostramos o município, por exemplo, na parte de minérios, rochas ornamentais, ali no Coque, Berilândia, fosfato, riqueza, né? Mostramos que o município tinha condições, a questão do polo calçadista. Mostramos que o município, como eu citei aqui no começo, um nó logístico. Olha, você tem um projeto Tataia, bem aqui, Santa Quitéria. Por que eu estou dizendo bem aqui? Ele está muito mais perto da gente do que propriamente do Porto do Pecém. Ele sai a 270 quilômetros. A gente tem no Porto Seco aqui, ele está a 93. Então, tudo isso aí a gente teve que mostrar, porque servia como argumento de venda. Eu precisava dizer isso. Porque o operador logístico disse, eu quero 2.000 containers para poder pagar a minha operação. E eu tinha que dizer para ele o que é que eu tinha aqui na região. Entendeu? Eu tinha que dizer para ele que aqui o município compra hoje 250 milhões de quilos de grãos. Certo? Eu tinha que dizer para ele que aqui nós estamos perto do Médio Jaguaribe, do centro-sul do estado. Então, a gente tem condições de importar por aqui, normalmente, combustível. Então, tudo isso aí serviu, tudo isso aí tinha que estar contemplado no projeto de forma resumida para eu poder ter esses argumentos de vendas, porque senão eu ia me perder. Então, foi o que eu disse para o prefeito. Então, prefeito, esse é o X da questão, o pulo do gato vai ser esse daqui. Né? E nós vamos chegar em primeiro. Tanto é que ainda hoje, o prefeito Cid Pimenta é parabenizado por essa iniciativa. E transformamos e fizemos um guia de desenvolvimento econômico do município. Aproximadamente 60 páginas. Esse guia de desenvolvimento para também ajudar nos argumentos de venda. E aí começamos essa tratativa com esses 5 operadores logísticos, né? E que veio a Velho Global. Um investimento aí na ordem de 20 milhões de dólares. Estamos identificando o que é que está acontecendo hoje. Então, assim, respondendo objetivamente sua pergunta, Edivel, o operador logístico hoje ele é um operador privado. O governo federal e o governo do estado não fazem Porto Seco e nem Porto Logístico. Eles não fazem. A gente sabe que, obviamente, tem a questão política. Como eu cheguei para o prefeito e disse, prefeito, tecnicamente, o que nós podíamos fazer, a gente fez. Eu não tenho mais o que fazer. O que envolve agora é a política. Então, hoje nós temos um operador logístico que quer vir para o município, quer vir para o estado, quer vir para o município. Um operador logístico que terminou agora, liberou o primeiro navio em dezembro no Amapá. Está
está em tratativa com o município de Matozinhos, em Minas Gerais, né? É uma empresa americana e alemã, né? Então, assim, e quer vir aqui para o município. O que é que está faltando? A definição real do terreno, certo? Onde ele vai fazer o porto e a retroárea, né? A gente identificou primeiro 237 hectares, mas o Ricardo achou um pouco ruim por conta do acesso, né? Que ficava mais ali para o lado ali, indo para o Belém. E identificamos agora outra área, já mostramos, ele viu, né? E que está nas tratativas e o vice-prefeito aqui está conduzindo isso aí, né? Então, assim, nós já temos o Porto Seco. O Ricardo me ligou tem 10 dias, ou foi 15 dias, e disse, olha, se você me entregar essa área amanhã, eu começo a fazer a obra para o prefeito inaugurar ainda sem ter a questão política, né? Que a gente sabe que tem um período. Então, só para vocês terem uma ideia, né? E como eu estava dizendo também semana passada na ADES, para o Eduardo Fontinelli, que é o diretor de fomentos, eu disse, meu caro, o município não está pleiteando o Porto Seco, ele já tem Porto Seco. É uma empresa privada que quer ir. Eu não posso impedir do cara ir, não. Ele quer ir para o Xaramubim. Todas as tratativas já foram feitas. Não, eu estou entendendo agora e tal, entendeu? Então, assim, Arivelto, hoje nós temos o Porto Seco, né? Hoje nós temos o Porto Seco. Claro, todo mundo quer ter o Porto Seco. Agora você precisa dizer o porquê que você quer ter o Porto Seco. Eu ouvi de uma autoridade dentro do estado do Ceará, e tem prefeito que chega lá e diz, eu quero um Porto Seco, mas não sabe dizer nem o que é, e nem aonde, nem é que vai ser. Diferente do município. Que você, nas suas palavras, disse que ouviu falar no Porto Seco, abdicou de muitos momentos, estudou, conheceu, identificou e hoje sabe dizer o que é um Porto Seco. Exatamente, porque nós tínhamos, porque eu via o que era. Se não vinha para cá. Como era que eu ia conversar com o pessoal da Velho Global sem saber o que é um Porto Seco? Um Porto Seco hoje, para o Xaramubim e para o Sertão Central, ele dará um salto significativo na questão da economia. Rapaz, é uma coisa assim... O caminhão pelo trem. Exatamente. A carga média pela uma grandiosa carga. Pela uma grandiosa carga. A indústria do algodão, a indústria do resíduo, do óleo. Várias e várias carretas do Mato Grosso chegam num vagão de um trem. Do Maranhão, né, vamos dizer assim, do Matopiba, né, dessa região aí do Matopiba, que é a região mais procurada daqui, né, dos grandes compradores de grãos aqui do Xaramubim. Para quem não está entendendo, o Porto Seco, para a diferença do Porto do Pecém, um vem pela estrada de ferro, a língua do povo, e o outro vem pelas águas do mar. É verdade, né? Então, assim, vai ser assim um negócio, um salto violento, um negócio funcionando. Olha, para você ter uma ideia, o Ricardo me disse semana passada, desses 10 dias, está com 10 dias, que ele já tem grupo porque dentro da retroárea ele precisa ter posto de gasolina, ele precisa ter oficina, borracharia, hotel, pousadas, porque a retroárea vai dar apoio ao caminhoneiro. Ele já tem um grupo que já se comunicou com ele para colocar aonde a Velho Global for colocar o Porto Seco, que é no Xaramubim. E já tem gente daqui também interessada. Então, assim, só para você ter uma ideia. Então, é por isso que ele vem sistematicamente, bora correr com a área, bora correr, né? Para poder ele fechar as negociações à parte, né? Que são com a empresa dele. Afrânio, nós somos a maior bacia leiteira do estado. E aí é uma inquietude minha que eu gostaria de entender. Por ser a maior bacia leiteira do estado, ainda porque não temos uma grande indústria de laticínios no nosso município? Veja só, quando eu assumi a SDE, o prefeito me pediu para que a gente desse, eu vou falar da queijeira, mas basicamente vai... Uhum. E o prefeito me pediu para que a gente fizesse um levantamento dessas queijeiras e visse o que era que a gente poderia fazer com relação à iniciativa privada. E daí a gente começou a trabalhar, começou a fazer e encontramos várias dificuldades. Dificuldades terríveis que abortou a operação porque não tinha condições de prosperar.
certo? Eu não quero citar aqui o local para também não gerar problema, mas eu levei uma pessoa para uma determinada comunidade aqui e que nós saímos de lá praticamente apavorados. Porque o maior receio é exatamente isso, é chegar um laticínio e pagar o preço do leite. Vou entrar numa seara até dificultosa, mas pagar o preço do leite a R$ 2,50 e a pessoa lá pagar a R$ 2,00 e começar um problema sério. Então nós tivemos que sair e o cidadão olhou para mim e disse, eu não venho mais. Eu não venho mais, eu disse prefeito, na ocasião. Né? Mas assim, a questão do laticínio, no meu entendimento, de um grande laticínio, não é falta de oportunidade, não é porque o município não esteja preparado, não. Pelo contrário, ele está já preparado, normal. Geralmente, o laticínio ele tem uma série de complicadores que envolve a questão do Estado, né? Porque precisa de incentivos, precisa de vir um grande laticínio para o... Afrânio, eu posso fazer uma pergunta Pode, em cima, pode. interrompendo? Pois não, Desculpas. não, que é isso. Um grande laticínio, ele hoje, ele é muito interessante para o pequeno e o médio produtor? Ou essa questão de agregar valores ao pequeno e ao médio produtor, ele pode desenvolver algo que supere até um grande laticínio? Depende, Adivelto, porque assim, o grande laticínio, eu diria assim, o grande laticínio, hoje você tem aqui no Xeramobim, você tem duas associações e uma cooperativa. Né? A cooperativa, ela emite a nota, onde tem a arrecadação do município, hoje em torno aí de 60, 70 mil litros de leite por dia. E vai embora. Você tem duas associações que não emitem nota, porque não tem como emitir nota. Né? Então, elas entregam a um determinado empresa. E daí, esse leite sai daqui, vai para outro município e lá é tirada a nota e esse município ganha o... Em cima de nós. Perfeitamente. Então, dependendo da empresa, do porte da empresa, ele pode chegar e pode dizer, olha, eu não quero, eu só vou coletar quem produz 2.000 litros para cima. E deixa o pequeno na mesma situação. Entenda só, eu não estou dizendo que tem que acabar a cooperativa e a associação. Pelo contrário, eu não estou dizendo isso. Porque eu entendo que você deve entregar seu leite a quem você quiser. Mas o que eu venho falando é o quê? O que eu estou falando é que uma empresa de laticínio, seja ela grande ou médio, ela vem para o Estado, mas tem uma série de situações que ela tem que ver também, vem para o município, mas tem que ver com o Estado. Somente a questão do incentivo. Porque é isso aí que vai variar o preço final. Certo? E nós sabemos que tem uma série de entraves. E a queijeira, os projetos? As queijeiras, hoje nós temos 2 queijeiras, vamos dizer assim, né? Que funcionam hoje no Xeramobim. Estão gerando emprego, estão gerando renda, em especial. Mas que, infelizmente, as outras, a gente encontra uma série de barreiras. Muito difícil a gente entrar nessa seara, né? Mas a gente encontra uma série de barreiras. Não porque não tenha ninguém para vir assumir. Pelo contrário, tem gente, como eu citei esse exemplo desse cidadão, que vinha para o município, não queria absolutamente nada, queria só o local mesmo. Né? Mas a gente se deparou lá com situações terríveis que foi complicado. Afrânio, eu vou fechar, mano, a minha parte. Acredito que muitas pessoas ficaram esclarecidas. É difícil e complicado se avaliar. Eu já entendi a mensagem de Vossa Excelência, do grande apoio que tem do gestor municipal, o prefeito Cirilo Pimenta e do vice Edmilson Júnior. Eu encerro com a minha última pergunta, lhe agradecendo por todas as respostas, agradecendo a Manuel pelo convite e lhe perguntando só uma coisa. O que é ser secretário de Desenvolvimento Econômico para atingir tantas metas em tão pouco tempo? Em primeiro lugar, eu quero ressaltar o meu pequeno time que eu tenho lá na SDE, né? Que são pessoas comprometidas com o trabalho e comprometidas, acima de tudo, com o município de Xeramobim, né? A complexidade, Erivelto, ela é muito grande, porque assim, você tem que aproveitar cada oportunidade, né? O secretário de Desenvolvimento Econômico nada mais é do que um vendedor, né?
E um vendedor que vende um produto e que quem está comprando só vai saber se dá certo ou não depois, né? É como vender frete, né? Você só sabe se vai dar certo depois que chegar no destino. Então, assim, é o vendedor do município, né? Quando você vende para uma empresa, mas ressaltar o time, ressaltar o prefeito. Eu tenho que ressaltar aqui o Cirilo. Tenho que ressaltar o vice-prefeito Edmilson. Porque tudo que se está fazendo, como eu disse já em outras vezes, o nome que vai ficar lembrado são deles dois. De forma muito assertiva. São os dois nomes que vão ficar lembrados, né? Em especial do prefeito. Podia ser o Edmilson, mas é o Cirilo, podia ser, enfim. Em especial do prefeito, né? Então, assim, para que o negócio venha caminhando como está e dando certo, é necessário exatamente essa autonomia. É necessário exatamente essa, vamos dizer assim, confiança, né? Ao contrário de que muitos pensam, os meus problemas, vamos dizer assim, dentro da Secretaria de Infraestrutura, não foi com o prefeito Cirilo. Pelo contrário, o prefeito nunca chegou lá para dizer não faz isso ou não faz aquilo. Porque eu sempre ouvia falar isso fora da política, de que o prefeito Cirilo era isso, era aquilo, era um homem assim, tal. Ele nunca chegou para me pedir, até hoje, que nós estamos aqui, para dizer tira fulano, bota fulano. Esse não é meu, esse aquele é. Faz isso ou não faz aquilo. Não, para mim não. Pode ter chegado aí para outro secretário que eu desconheço, mas para mim, eu estou falando de mim, não. Né? Então, assim, eu tenho autonomia para trabalhar hoje? Tenho. Não vou... Tenho autonomia, porque a proporção que ele chega para mim e nos diz, olha, você não vai fazer isso, então eu tenho autonomia para fazer. E tenho que ter responsabilidade para fazer isso. Por isso que eu digo, eu tomo essa iniciativa de comunicar, pedir a opinião, porque é muito importante pela experiência que o Cirilo tem, né? Mas assim, está dando certo, Edivelto, por conta disso. Eu acho que a confiança, o time que está lá jogando, a gente está jogando, eles estão entendendo o que é um desenvolvimento econômico, a responsabilidade que é fazer isso. Você tem que, o empreendedorismo hoje, o pequeno, o grande já tem tudo, mas você tem que hoje o pequeno, porque essa ideia da feira, porque está se convidando e se tentando trazer esse pessoal para a formalização. A Feira Empreende Mais que Xeramobim, que é para poder fazer com que esses empreendedores gerem emprego e renda. Entendeu? Então, assim, dentro da ADES, deixou as portas abertas, a parceria com o governo do Estado, eu quero ressaltar. No auge, quando se dizia, o prefeito, o Xeramobim não tem isso com o Estado. Eu digo isso em relação à minha pasta. Eu nunca encontrei um entrave dentro da SDE, do Estado, da ADES, da Junta Comercial, aderimos o Empresa Mais, abertura de empresa em 5 minutos. Quer dizer, não teve problema nenhum. Então, assim, eu acho que o sucesso é nisso aí. A confiança dele, a parceria dele e o que se tem hoje dentro, o comprometimento hoje que tem dentro da secretaria. Porque eu acho assim, só para também finalizar, o que acontecer ali, a responsabilidade é do secretário, seja ele qual for. Então é como eu digo para ele sempre. Geralmente, dia de segunda-feira, quando eu estou aqui, porque como eu disse, o secretário tem que estar fora. Não é porque ele queira estar fora, não. É porque lá fora é que acontecem as coisas. Como é que eu posso trazer uma empresa para o Xeramobim se eu estou lá fora? Então o que eu digo para ele, geralmente, quando a gente se reúne, ou segunda-feira, ou então na quinta, para eles, é isso aí. Vocês têm que fazerem aquilo que a gente está orientando. E aceitando opiniões, obviamente. Né? Porque amanhã, dando certo, é o secretário, dando errado, é o secretário. Né? E pelo menos, se vamos dizer, se deu errado, pelo menos está sob o comando da gente, foi feito, né, com a orientação da gente. Mas é isso aí, a parceria mesmo com o Cirilo e essa confiança que ele vem dando, essa abertura que ele vem dando para a gente trabalhar. Eu não encontro essa dificuldade. Não, né? não. Ok. Afrânio, para finalizar, minha última pergunta, e é uma pergunta relacionada à nossa juventude de Quixeramobim. Quixeramobim caminha
para ser uma cidade que vai oferecer oportunidades de emprego para a juventude e também de serviços para essa juventude, porque a nossa cidade está se tornando jovem com a chegada do curso de medicina e essa juventude espera novos serviços da cidade, mas também espera empregabilidade. Isso. E aí, nós vamos se tornar essa cidade que vai oferecer empregos e mais serviços para essa juventude? Pois é, uma pergunta interessante, que a gente estava conversando sobre isso recentemente, sobre a questão da juventude. O jovem aprendiz, né? E a gente estava entendendo até onde a gente pode fomentar a questão da empregabilidade para essa classe de pessoas. E na hora que nós estávamos conversando, surgiu que nós aí iríamos esquecer a pessoa de faixa etária maior, em especial o idoso, que também quer trabalhar, porque tem muitos que querem, né? Quixeramobim, ele tem uma particularidade. Primeiro, o curso de medicina, a gente sabe que tem muita gente de fora. Mas Quixeramobim hoje, ele vem numa situação, que eu diria, de jovens que estão voltando, que estudaram e estão voltando, seja médico, por exemplo, meu filho, engenheiros, advogados, né? Esse pessoal está voltando. E aqueles que precisam do emprego, somente do primeiro emprego, né? Eu tive um contato com a Anígia, quando ela fez esse jovem aprendiz, quando ela passou a chamar essas pessoas, né, o jovem aprendiz, e exatamente para entender, e foi dentro da sua pergunta, que era exatamente para dar oportunidade, pelo menos na qualificação. A Zarroneiro agora, contratando pessoas, contratou mais uma turma, vamos dizer assim, de pessoas, e se eu não estou enganado aqui, que a Luílma tinha me dito, o mais velho ficou na casa aí de 27 anos. Entre 19 e 27. Né? Então, assim, é uma aposta nesse pessoal, porque geralmente são pessoas que é o primeiro emprego, não tem uma experiência. Né? Obviamente que para determinados setores não, né? Precisa da experiência. Mas a gente vem pedindo isso também, a gente vem acompanhando isso aí. É muito difícil acompanhar. Por que é muito difícil? Porque são números dinâmicos. Né? Você, por exemplo, o CineDT, ele lança no mercado, quando você pega o CAGED, ele diz 19 pessoas empregadas em Quixeramobim no mês de fevereiro. Aí o CineDT, quando você vê o número do CineDT, tem 80 pessoas. Por quê? Porque o Cine ele bota no mercado formais, informais, contratados, temporários, então ele conta tudo. Ele não conta só os empregos com carteira assinada. Né? E assim, essa questão da juventude, ela eu diria que tem que ser prioridade de qualquer governo. Né? De encaminhar, de identificar possibilidades para que eles possam se ocupar, né? Obviamente que a questão do estudo ela é muito importante, né? Então, assim, mas é muito difícil, Emanuel, você acompanhar esses números diariamente ou mensalmente por conta desse dinamismo, por conta dessa situação dinâmica, né? Então, o empreendedorismo, ele leva também a isso aí, você conseguir identificar. O maior problema hoje do empreendedorismo que Quixeramobim é a formalidade. Por que não se formaliza? Por causa dos benefícios. Né? E a questão do jovem também. Eu tenho um contato com a escola profissionalizante, né? A própria escola profissionalizante Abigail Patrício, que é da área Q, a profissionalizante Dr. José Alves da Silveira, né? O Centec. Né? Para quê? Para a gente poder identificar essas pessoas, o que é que eles estão buscando e o que é que eles querem. E a gente, na medida do possível, está acompanhando, né? Dentro das empresas locais, em especial esses comércios, né? Esse comércio que chegou agora recentemente. Né? Mas é como eu te disse, a maioria dos currículos, ele sai entre essa faixa de 19 a 27 anos.
E aí foi que surgiu a história, vai deixar o pessoal mais velho, os adultos, né, de fora, né? Mas isso é uma opção da própria empresa, né? Porque ela lança lá o perfil e diz o que quer, para quê, qual é a área, né? Afrânio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço demais pela sua participação e disponibilidade aqui dentro do nosso podcast. Erivelto, obrigado também por contribuir bastante. Bom, e a você de casa que ficou conosco, muitíssimo obrigado por mais uma vez estar assistindo, estar ouvindo o podcast no ar. A gente fica por aqui, próxima semana nós estamos de volta. Tchauzinho.